escolhida pelo Conselho Superior da Defensoria Pública do Rio, fala pela primeira vez na história uma mulher negra e periférica que ocupa o cargo de ouvidora-geral da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Fabiana Silva pretende dar continuidade às iniciativas da atual gestão, destacando os projetos Acesso à Justiça nos Territórios e a Rede de Atenção a Pessoas Afetadas pela Violência no Estado. Olá, muito boa noite a todos. Hoje a gente com uma entrevistada super especial. Estou aqui com a Fabiana Silva. Fabiana, boa noite. Boa noite. A Fabiana, gente, é a primeira mulher e a primeira mulher negra a tomar posse como ouvidora-geral da Defensoria Pública aqui do Estado do Rio de Janeiro. Então quero começar primeiro te parabenizando. Obrigada. Você tomou posse semana passada, Dia Fabiana. 4. Dia 4. Foi o primeiro dia, sim. Conta um pouco da sua trajetória. O processo no caso, pensando na ouvidoria, não começou agora, né, com a eleição. A eleição foi ali um planejamento a longo prazo, vamos dizer assim. Eu entro na militância em 2001, devido à morte do meu irmão, assassinado, né, numa operação. Você milita contra a violência policial? Eu milito pela vida, assim, né? Não é contra somente a violência policial. A violência policial está dentro desse escopo, pensando quando eu olho para direitos humanos. Então, por exemplo, quando a gente pensa, né, na questão do que me levou até esse momento, de pensar na ouvidoria, de estudar e olhar para a educação, o que me jogou nesse caminho, vamos dizer assim, literalmente, foi o que aconteceu com meu irmão. Mas ao longo desse caminho, ao longo desses anos, eu descobri que, para além desse movimento, né, da violência pelos agentes de segurança do Estado, existe outro processo de violência que são as ausências de políticas públicas que os territórios como o meu, né, eu falo de uma realidade, uma favela como o Parque das Missões e Duque de Caxias, vivenciam no seu cotidiano. E aí você descobre que violência é para além da questão dos agentes de segurança. Violência não ter água, violência não ter aula, violência não ter saneamento básico. E aí eu escolho a educação, né? Sou pedagoga formada, agora mestre. E a educação ampliou esse olhar, assim, para poder pensar como é que a gente pode interligar o campo da educação com a discussão sobre políticas públicas. Para que coisas como a que eu narrei, né? Os fatos que ocorreram com a minha família, com a perda do meu irmão, não ocorra com outras famílias também. Depois da morte do Lude, você decidiu transformar luto em luta. Isso. E aí você começou, como é que foi? E aí eu volto para essa movimentação. Eu estava estudando, terminando, né, ensino médio. Eu era costureira naquele momento, trabalhava com costura. E aí fico nessa movimentação de término do ensino médio, encerro o ciclo ali de costura, fico desempregada, começo a ser camelô no Rio e nesse momento eu começo a estudar para entrar no vestibular. Até então, aquela coisa de buscar uma possibilidade de mudança. E nesse momento de entrar na UERJ, né, eu cursei UERJ, fiz pedagogia, de entrar na UERJ, me envolver com o movimento estudantil, olhar para o social, eu entendi que a dinâmica do que aconteceu comigo ainda era muito, vamos dizer assim, muito de estranhamento dentro do campo da universidade. E aí que eu começo a pesquisar a favela do Parque das Missões para minha monografia. E descubro que existe histórias, infelizmente, como as da minha mãe, e é importante falar, né, que eu estou falando aqui enquanto familiar, mas a minha mãe que vivenciou diretamente essa dor. E aí, nesse movimento de olhar a vida da minha mãe, identificar que existiram dentro daquele território, dentro de outros territórios, mulheres como ela que vivenciaram aquela dor. E aí eu entendo que é para além da violência, da morte do meu irmão e da dor provocada por essa morte, que existe um sistêmico processo que leva, né, a essas experiências, assim, essa vivência que mulheres como a minha mãe, mulheres negras, mulheres que moram dentro desse território e que enterram seus filhos vivenciam, assim, que é a negação do direito. E é um direito que é para além de você poder vivenciar o luto sem ter que lutar para que aquele luto tenha significado, né? Seja Lutar pela memória. Como algo legítimo, isso, né? E para que aquela memória daquele jovem seja respeitada, né? Porque quando você coloca na história daquela família que um jovem negro assassinado, né,
era envolvido, quando não era, aquilo ali cria uma marca dentro daquela família, que é o direito, aquela coisa, cara, como assim é o meu filho? Uhum. Então não tem como você não pensar na dor de perder esse filho. E ao mesmo tempo que você sepulta, você tem que brigar para que a memória dele seja preservada. Então, assim, você era ao mesmo tempo universitária, camelô e pesquisadora desse território do Parque das Missões. E como é que você chega na defensoria? Ao longo do processo da graduação, você vai estudando, vai trabalhando, e eu começo a me inserir em campos de pesquisa que me levaram a trabalhar com saúde mental, pedagogia envolvida com a saúde mental, a militar em diferentes espaços, né, pensando não somente em segurança pública, olhando para o campo da violência do Estado, provocada por agentes de segurança, mas olhar para o campo da segurança pública, que é as outras ausências, né, que interliga a questão do racismo ambiental, a questão do transporte, o impacto da falta de transporte para a vida da população que mora dentro desses territórios que eu citei anteriormente, desse território, né, que é o Parque das Missões. E eis que chego até a Casa Fluminense em 2017, como organização da sociedade civil que monitora políticas públicas, faço o curso de políticas públicas dele, e a partir desse curso eu começo a fazer parte da rede da casa, né, a rede de liderança. E aí a casa me abre esse leque de possibilidades a partir daqueles movimentos de colocar as chamadas de processos seletivos em aberto. E aí um dos processos era para trabalhar na ouvidoria em 2017 com o anterior ouvidor, que era o Pedro Strozenberg. Passei pelo processo, comecei a trabalhar com ele, trabalhei 1 ano na gestão anterior do Guilherme e saio em 2001 para trabalhar, 2021 no caso, para trabalhar na Casa Fluminense como coordenadora de mobilização. E aí na casa tem essa, né, vamos dizer assim, essa experiência ao longo desses 3 anos de trabalhar com monitoramento de políticas públicas, olhando para a região metropolitana, e isso abriu um leque de possibilidades. Aí volto para a ouvidoria justamente para poder levar a experiência que eu adquiri ao longo desses 20 anos de militância, que foi também atrelado ao amadurecimento a partir do trabalho da Casa Fluminense, para poder construir um processo de uma ouvidoria que dialoga com a sociedade civil. Assim. Muita parte da experiência de eu ser diretamente vamos dizer assim, a cara dessa movimentação de quem busca, né, enquanto usuário, os serviços da Defensoria. Qual que você considera, Fabiana, que seja o seu principal desafio como ouvidora-geral da Defensoria Pública? Eu acho que, primeiro, é mostrar que existe a ouvidoria, né? Que a ouvidoria ela não é inimiga do usuário que busca a defensoria e não é inimiga dos defensores, que é justamente o espaço de diálogo que interliga esse usuário, né, que está ali, que está vivenciando a dor, a perda, e às vezes também pensando nos elogios, né, porque os elogios também chegam através da ouvidoria, e que a gente cria uma possibilidade de diálogo entre esse usuário e a instituição, e também entre a instituição e esse usuário, olhando aí para os projetos que a ouvidoria encabeça também, né? Por exemplo, a Defensoria nos Territórios, que é um movimento de levar defensores até territórios, né, anteriormente que só tinha a presença do Estado de forma negativa, ou a única presença do Estado de forma positiva são as escolas, é importante falar sobre isso. E aí a ouvidoria faz essa mediação entre essa defensoria, que muitas vezes tem a sua, por conta, né, de serem poucos defensores. O cobertor é curto, né? Exatamente. E aí, por conta dessa nossa dificuldade, a gente está aí, está lutando para ampliar a partir dos novos concursos, leva esses defensores até o território e também aproxima os territórios da defensoria dentro das pautas, por exemplo, como a ação civil pública pelo volume mínimo da água, que é uma pauta que surge da sociedade civil, para poder falar que não tem como, territórios que as pessoas não têm nem o que comer, tem que pagar por uma água que nem chega. Para a gente fechar, Fabiana, qual que você espera que seja a marca desse mandato da Fabiana Silva à frente da Ouvidoria Geral? Ampliação do diálogo com a Defensoria para que a gente consiga inserir pautas que são importantes, né? Nas gestões anteriores, né, e é importante falar que foram gestões de homens, né, e homens brancos,
foram gestões exitosas e que trouxeram muitas coisas positivas para a Defensoria. E a minha gestão é uma gestão de uma mulher negra que vem de uma favela. Então, é uma gestão que vai dialogar com essas práticas exitosas deixadas pelos anteriores ouvidores, mas que também traz um olhar mais de cuidado para a pauta da política do cuidado voltado para as mulheres, um olhar, né, para as mulheres trans e cis, olhar para uma perspectiva de pensar no cárcere, né, dentro de uma política de cuidado com essas mulheres que vivenciam a violência, de estar nesse lugar, tanto quanto familiar, enquanto apenada. E aí a gente pensa ali como uma movimentação do futuro, também ampliar o diálogo, né, de cada vez mais aproximar a ouvidoria e a defensoria da população a partir do entendimento que direito não é algo para o outro ter, e sim um direito é algo para que todos tenham. E é pensar que quando a gente fala sobre direitos humanos, é amplo, né? Direitos humanos é você ter água, direito humano é você ter energia, direito humano é você ter o direito de vir, ter um transporte bom, barato e acessível. Direitos humanos é você poder sair de casa sem olhar para o seu lado com medo de uma bala perdida chegar e te alcançar. Direitos humanos é você conseguir sair do trabalho e chegar em casa em segurança, mas ao mesmo tempo sair de manhã e ir para o trabalho, sem o risco de sofrer algum tipo de ameaça. Então, é ampliar o diálogo sobre direitos humanos, porque quando a gente fala sobre direitos humanos, olhando para o Brasil, né, ao longo desses últimos anos, fica muito naquele momento daquela falácia, né? Direitos humanos para humanos, direitos. Só que não é isso. Direitos humanos é para todos. Uhum. Né? Então, da mesma forma como eu quero ter o direito de chegar até aqui, como eu cheguei hoje, em segurança, pegando um metrô, com qualidade, com ar-condicionado, e andei até aqui sem correr riscos, e ter uma segurança, eu também quero que as pessoas dos territórios como o Parque das Missões, Jacarezinho, Complexo do Jacari, da Maré e tantos outros, também tenham o mesmo direito de ter um transporte de qualidade, de ter a segurança de acessar seu espaço, de ter acesso à cultura. Eu acho que pensando nesse próximo, né, nesses próximos 2 anos, lutar para que isso que eu falei aqui seja um direito, e não somente, né, aquele discurso que não é atrelado à prática. E a gente te deseja uma ótima sorte, você tem um desafio que é enorme pela frente, conte conosco, com o jornalismo da Band, para o que você precisar. Essa foi a Fabiana Silva, a primeira mulher negra e oriunda de favela a assumir o posto de ouvidora geral da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Fabiana, muito obrigado. Obrigada a vocês pelo convite.